O Jornal da Câmara recebe a vereadora Juliana Cardoso, do PT, para falar sobre o projeto que estimula novas casas de parto humanizado na cidade. Vereadora, o projeto ele estabelece condições para a realização dos partos normais fora dos hospitais. Boa tarde. Boa tarde. Então, é um projeto que a gente colocou em pauta, porque aqui na cidade de São Paulo nós temos poucos incentivos e iniciativas na questão de parto humanizado. Na gestão da Luísa Erondina, foi feita uma casa de parto que é municipal, que fica ali na região de Sapopemba. Inclusive foi instituída na época pelo prefeito de Santos, Davi Capistrano Filho, e que a casa hoje também leva o nome de Davi Capistrano Filho. Então esse projeto de lei é para estimular casas de partos em toda a região humanizado. Temos só na Zona Leste, em Sapopemba, mas a ideia é ter pelo menos uma em cada uma das subprefeituras. Então seriam mais de 30 casas de parto? Se a gente conseguir alcançar, alcançaria, né? E o parto humanizado onde a mãe pode ter a possibilidade de ter o seu filho de um parto normal, né? Passando por todo o pré-natal, acompanhando todo o acompanhamento do pré-natal. Então, tudo em ordem, ela pode ter um parto normal, né? Humanizado. E o atendimento é diferenciado. É um atendimento mais humano, mais organizado, com as obstetrizes, né? Tem toda uma equipe organizada para receber tanto a mãe quanto os familiares no atendimento do parto humanizado. Vereadora, hoje as mulheres elas preferem fazer cesárea do que ter o parto normal mesmo? Na verdade, acho que tem um incentivo muito grande, né? Da questão de você ter um parto mais rápido. E sem dor, né? E sem dor. Então, muitas vezes a gente verifica que o próprio hospital incentiva. Não, vamos fazer um parto mais rápido, sem dor. E aí a mãe, muitas vezes, quando não tem experiência, se leva ou deixa levar pelo aquilo que o médico está falando. Eu mesmo, quando eu quis ter a minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, eu queria ter um parto normal. Mas o médico falou, não, tem que ser rápido, porque pode dar complicação. E eu não tinha muita experiência, mas eu tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de experiência e informação, eu com certeza teria minha filha com parto natural. A senhora falou que existe só uma casa de parto, que é em Sapopemba. Ela tem condições de atender quantas mulheres, quantas gestantes? Hoje ela tem, são 7 leitos, sendo que 2 são suíte e 5 são como se fosse enfermaria, né? Então é uma casa pequena, porque foi o início de um projeto e que infelizmente não deu continuidade. Hoje ela é administrada pelo SPDM, né? E que tem, em média, uma procura de 50% que são mulheres do SUS, que ainda vão procurar informação sobre a casa de parto, e 50%, pasme, de hospitais particulares. De hospital particular busca uma carta de casa de parto municipal. Exatamente. E, vereadora, a iniciativa ela também prevê que a gestante tenha um acompanhante durante esse período? Sim, ela pode acompanhar o acompanhante, tanto o pai ou o familiar, né, que queira acompanhar o parto, que ela possa acompanhar para passo, né, todo o processo. Inclusive o parto humanizado, ele busca que a família ajude na hora do parto natural, do parto humanizado. Então isso é muito bom, porque a gente já fica tão insegura muitas vezes quando vai ter o filho, que quando você tem algum parente perto, próximo, você fica um pouco mais tranquila, né, nesse momento tão especial da vida. Mas o pai da criança ou mesmo a mãe, algum familiar, eles passam por algum treinamento, alguma espécie de treino mesmo para auxiliar na hora do parto? Sim, eles fazem junto o pré-natal e aí a equipe vai acompanhando e vai orientando da melhor forma para poder deixar a mãe segura, a mãe e a criança, né? Muito bom, vereadora. Outra coisa que a gente vem discutindo muito aqui na Câmara é a questão da redução da maioridade penal. A gente discutiu bastante já no plenário esse assunto e isso está gerando muita polêmica, não só aqui dentro. A senhora é a favor? Então, eu sou totalmente contrário à questão da maioridade penal, né? Eu acho que a imprensa, ela, quando pauta e quer pautar uma situação
da questão da maioridade penal coloca para a sociedade uma forma errada de que a gente visualize os nossos jovens como uma punição de você ser preso, você vai punir e ser preso para poder voltar à sociedade. É equivocado, né, esse pensamento, porque hoje no nosso sistema e na organização penitenciária e a própria sociedade, quando você tem uma pessoa que já foi preso e aí você tem uma vaga de algum determinado trabalho, a pessoa muitas vezes vem com preconceito, não, essa já teve problema policial, então eu não vou contratar. Então, hoje, o que você tem que buscar? Tem que buscar trabalhar com a questão da educação, da cultura, de uma sociedade onde a gente consiga visualizar por que aquele jovem ou aquela criança ou aquele adolescente entrou nessa vulnerabilidade. Precisa investir em educação, então, existe uma prevenção na realidade, educação, saúde, cultura. Exatamente, que é isso que tem que ser discutido. Qual que é o papel do governo, do poder público, ou seja ele federal, estadual ou municipal, que está contribuindo para não ter essa vulnerabilidade, que está contribuindo para que esses jovens não tenham que serem presos com 16 anos. Porque se for dessa forma, não adianta ver só a questão de idade, né? Daqui a pouco nós vamos estar aprendendo crianças de 10 anos, crianças de 6 anos e principalmente crianças que moram num grande lugar de vulnerabilidade social. Então, a discussão é outra, não é punir. Punir a gente é o extremo, mas antes de punir tem que ter todas algumas etapas a serem feitas pelo poder público e muitas vezes pela sociedade também, né? De tirar essa coisa assim, tem que prender todo mundo. Acho que isso é muito difícil, muito ruim. A gente está retrocedendo no aspecto da questão da infância, do adolescente na sociedade. A gente avançou muito com o ECA, mas com esse tipo de discussão, a gente acaba retrocedendo nessa discussão. A senhora acredita que faltam políticas públicas para a juventude, mesmo principalmente nas regiões periféricas da cidade? Muito. Não só na questão cultural, mas eu acho que de qualificação profissional também. Se você casa educação, cultura e qualificação profissional, você tem 3 eixos temáticos, vamos dizer assim, que você consegue dar uma oportunidade para que esse jovem, esse adolescente, consiga ter uma outra realidade de vida. Não dá simplesmente também para você só cuidar da questão do jovem, mas você tem que ter também por detrás disso todo um projeto e uma organização ou de entidade social ou do poder público que também faça uma atuação com a família, né? Porque muitas vezes acontece isso, o jovem tem uma dificuldade familiar e que muitas vezes não consegue dar conta só com a ajuda do poder público, mas também tem que muitas vezes, vamos dizer que 60% desses problemas vem também da questão familiar, que também tem que ser ajudada, tem que dar um impulso. Muitas vezes você dá um impulso, dá uma ajuda, dá uma organização familiar, você consegue fazer a diferença na vida desse jovem. Vereadora, na região de Itaquera, por exemplo, a senhora acha que a situação vai melhorar? Porque lá é uma região carente de diversos equipamentos públicos. Agora a gente vai ter a Copa do Mundo, tem o estádio e a Câmara aprovou, o prefeito já sancionou a liberação de um terreno para a construção da Universidade Federal da Zona Leste. Então, a Universidade Federal foi uma luta muito antiga, difícil, que eu acompanhei, acho que desde o início da primeira audiência pública, da primeira audiência que teve lá na região de Ermelino. A nossa luta era para ter uma Universidade Federal na Zona Leste para trazer o desenvolvimento também. Mas agora a gente tem uma luta muito maior, né, e muito mais, com um olhar muito mais focado de como que esses jovens e esses adolescentes, se bem que estudar hoje não tem idade, né? Isso é maravilhoso, porque com o governo Lula a gente conseguiu avançar muito na questão dos estudos para qualquer idade.
você tem o desafio de colocar esse jovem da periferia, da região de Itaquera, São Mateus, Sapopembe, toda aquela Leste 1 e aquela Leste 2, para estar dentro dessa universidade. E isso vai ter que ser investido com vestibulares, vai ter que ser investido dentro das escolas municipais, vai ter que ser investido dentro das escolas estaduais para poder organizar que esse jovem que nunca imaginou entrar numa escola pública, que ele possa ter o direito de. Então, essa Universidade Federal vindo para cá e começando a organizar tem que ser em conjunto, né? Sexta-feira passada teve uma audiência pública do Ministério, da Universidade Federal que vai fazer organizar, até a reitora Solange estava presente, colocando, né, como que ia ser a universidade. E a própria comunidade já colocando. Os nossos desafios agora é, primeiro, trazer cursos positivos, mesmo que a medicina, né, ela falando, a gente quer um curso de medicina para cá, para a região. Ah, mas está muito longe de acontecer. Bom, a universidade também estava muito longe de acontecer. E foi uma organização da comunidade e fez possível ser essa universidade. E tem outros cursos, robótica, cursos que são importantes e cursos interessantes que vai ajudar, principalmente a região da Zona Leste e essa juventude ter uma oportunidade e um outro olhar de vida. Vereadora, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Câmara. Obrigada, muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade.